gente linda e descomplicada! Sejam mais uma vez bem-vindas ao meu canal Descomplicando a Maturidade. Como todos já sabem, sou Cris Araújo e hoje a gente vai trazer um assunto bem interessante. Aqueles que dizem respeito a nós mulheres, a ditadura da beleza, a imposição da mídia da mulher perfeita, para que você se sinta cada vez menos importante dentro da sociedade e você busque alternativas para o seu emagrecimento rápido, sem acompanhamento médico e sem avaliar as substâncias que estão sendo ingeridas por vocês. Vamos abordar o caso da Paulinha Abelha, que abriu os nossos olhos para a quantidade de malefício existente nas medicações manipuladas e compradas nas farmácias de forma indiscriminada, sem receita médica. Principalmente aqueles chás ditos naturais e que a gente compra em cápsulas e faz a ingestão. Vamos falar sobre isso? Trago um pouquinho para vocês sobre algumas substâncias que servem para tratamento de obesidade e que muitas mulheres utilizam por conta da ditadura da beleza imposta pela mídia. Fica comigo! Mas vamos falar de um assunto sério e eu começo o nosso quadro falando de uma medicação que foi produzida e criada na década de 80 para tratar depressão, que depois foi amplamente difundida no tratamento contra a obesidade. Aquelas pessoas que têm um IMC muito mais alto e que precisam de mais atenção por conta de consequências à saúde, como diabetes, hipertensão, colesterolemia, tá? Então, essa substância produzida na década de 80 é a sibutramina. Creio que muita gente conhece, muita gente já tem usado, inclusive eu já usei na minha juventude. A sibutramina, ela age no nosso cérebro diretamente. Tá? Ela age em cima dos nossos neurotransmissores. Os nossos neurônios vão se comunicando e, de repente, ela vai capturando substâncias dentro do nosso cérebro para fazer com que a gente perca a vontade de se alimentar. Uma dessas substâncias que ela capta é a noradrenalina e a serotonina, que é aquele hormôniozinho da felicidade, que é aquele hormôniozinho que dá vontade de você se alimentar, de você fazer as coisas, você tem ânimo. Então, a sibutramina, ela vai agir diretamente na captação da dopamina, da serotonina. A serotonina, ela regula a nossa vontade de comer. Eu lembro que há muitos anos atrás, na época eu tinha uns 20 e poucos anos, não era muito gorda e não era muito magra. Eu sempre tive uma complexão mediana. Sempre fui cheinha, de peito, de perna, de bunda. E eu precisava, me olhava no espelho, via mulheres magras, né, fitness, e eu queria fazer a mesma coisa. Então, procurei uma endocrinologista na época e ela receitava a sibutramina, quando não formulada, através dessas farmácias de manipulação. E era um horror, porque em uma semana eu perdi de peso, não conseguia comer absolutamente nada, boca seca, às vezes eu tinha confusão mental, tinha muita insônia, irritabilidade excessiva, porque eu não tinha esses hormônios que controlavam essas sensações que eu passei a adquirir com o uso da sibutramina. A sibutramina é utilizada para quem tem um excesso de peso e tem que ter um controle rigoroso na utilização através do médico que cuida desses pacientes com excesso de peso. Mas eu queria ficar magrinha e fiz a utilização. E não foi legal. Até que eu percebi que eu estava saindo do convívio social, porque eu sempre que me via com um pouco de quilinho a mais, eu fazia uso da sibutramina e eu não poderia sair, não poderia tomar uma cervejinha, eu não poderia ter um convívio diferenciado com os meus amigos por conta da medicação. Eu estava sempre nervosa, irritada, fora a insônia. A minha irritabilidade aumentava muito com a minha insônia. Então, é uma medicação que ela foi feita exclusivamente para tratar depressão e, posteriormente, descobriram o efeito dela com o cuidado médico-paciente para que as pessoas de obesidade mórbida pudessem ser tratadas com essa medicação. Isso depois de diversas tentativas de emagrecimento, porque é uma medicação de alto risco, principalmente se ela for associada à ingestão de álcool. Essa foi a minha experiência com a sibutramina no passado. É uma medicação que não é uma medicação natural. Ela foi produzida por um laboratório. Hoje em dia ela está totalmente proibida de ser vendida em farmácias. Então a gente não encontra mais com facilidade
a não ser que seja com uma prescrição médica e relatórios. Outra substância, que agora vamos para o naturalzinho. Aquele naturalzinho que a gente procura, eu quero emagrecer com um chazinho, ele é bom, ele é diurético, ele limpa o nosso fígado, os nossos rins, ele faz um efeito detox, ele também age no processo de tratamento contra a gordura localizada. E eu vou trazer 2 desses para vocês, que eu acho que todo mundo conhece também. Essas 2 plantinhas milagrosas, uma é o chá verde, que é amplamente produzido nas regiões do Japão, em Taiwan e na China. Eles fazem um consumo desse chá após as refeições, porque ele faz com que o seu metabolismo acelere, ele capta células de gordura, eles limpam essas células porque também funcionam como antioxidantes, porém, em excesso, ele não faz bem à saúde. A composição do próprio chá verde, ela faz com que o seu fígado se deteriorize. O excesso de chá verde no corpo faz com que você possa ter uma cirrose hepática. Então, o uso excessivo de algumas substâncias fazem com que a gente tenha prejuízos enormes e metabólicos. E vocês podem me perguntar, mas Cris, a gente não pode tomar chá verde? Gente, não é isso. Pode tomar chá verde sim. É uma substância natural. E evitem qualquer chá em cápsula. Encapsulou, para mim não funciona mais como chá. Botou cápsula, para mim é remédio. Quando você toma o chá verde, aquele sachêzinho, toma uma dose pequena depois do almoço, ou o horário que você achar conveniente. Procura um nutricionista, procura um nutrólogo, procura um endocrinologista para conversar sobre o assunto, principalmente se você tiver predisposição a ter problemas no fígado. Se você tiver algum tipo de hepatite na sua vida, avalia isso, né? É importante sempre que você tenha em mente que você tomar chá é o mesmo que você está tomando remédio, muitas vezes, e o excesso disso é prejudicial. Qualquer coisa em excesso na nossa vida é prejudicial. O chá verde, ele produz uma substância antioxidante chamada de EGCG, a cetequina. Tô lendo, viu, gente, porque o nome é difícil. E quando faz a ingestão dessa substância, a pessoa imediatamente tem problemas no fígado. Ou então fazer o uso excessivo. Todos os dias tomar 1 litro de chá verde com a intenção de perder peso rapidamente, de acelerar o metabolismo rapidamente. Ele é um chá que foi feito para poder auxiliar no processo digestivo e desintoxicação. Se vocês pesquisarem, inclusive, vocês colocam lá no Google, fazem a pesquisa, chá para emagrecer. Aí aparece até a mensagem dessa forma: sibutramina natural. A eliminação do peso, aceleração do metabolismo, porque ele auxilia no pós-treino, auxilia antes do treino. Mas, gente, o excesso realmente pode ser fatal. Nós vimos aí um caso recente de extrema comoção para o país inteiro, que foi com a cantora Paulinha Abelha, né? Então, isso foi de extremo baque para todo mundo e de extrema importância para nós mulheres que gostamos muitas vezes de querer um efeito imediato de emagrecimento para entrar num vestido de noiva, para entrar num vestido de festa, para um encontro, porque a gente precisa manter aquele padrão midiático. Eu chamo de padrão midiático porque nem todas as mulheres conseguem ter uma compleição e um estado físico como aparece na TV, como aparece em revistas, como aparece nos Instagrams. O caso da Paulinha Abelha foi bizarro. Ela tomava substâncias naturais, né? E essas substâncias levaram ela a sérias complicações renais. Então a gente precisa avaliar, novamente vou falar, precisa avaliar a questão da ditadura, da imposição da beleza, do padrãozinho que a mulher precisa ter. Né? Eu sempre debato isso aqui, já trouxe algumas vezes essas informações. A mulher tem que ter a mesma sobrancelha. A mulher tem que ter o mesmo lábio grande, preenche os lábios, fica com os lábios grandes. A mulher tem que ter o mesmo padrãozinho de unhas compridas, e isso vira moda e todo mundo passa a utilizar. A mulher tem que ter aquele tipo físico, barriga tanquinho, pernas que são mais enxutas, o bumbum mais durinho, com menos culote, né? Aquela gordurinha aqui do lado. Gente,
padrões criados para que a gente sempre fique buscando uma beleza exterior. Tratamento de beleza, estética está aí para isso, evoluiu para isso. A gente tem que fazer aquilo que a gente se sente bem. O que a gente tem que ter em mente é que o excesso disso já não é saúde, é doença. E para finalizar, eu vou trazer um que também foi amplamente difundido, mas que causa danos terríveis e muitas vezes também irreversíveis, que é o famoso chá de hibiscus. O chá de hibiscus ele é um poderoso anti-inflamatório. Ele é prebiótico, ele regula a flora intestinal. Ah, então ele é ótimo para a saúde, a gente pode consumir ele indiscriminadamente. Claro que não, gente, lógico que não. O chá de hibisco, por ser anti-inflamatório, ele é um poderoso bloqueador da amilase. Então ele bloqueia esses açúcares do teu corpo, ele bloqueia o carboidrato que você ingere. E isso faz com que você emagreça. Mas você tem que saber utilizar essa medicação natural. Por isso, a importância de um profissional de saúde capacitado, habilitado para acompanhar o uso de algumas substâncias que a gente precisa fazer. Eu gosto de tomar um chazinho depois das minhas refeições. Prefiro sempre as folhas in natura, os sachês, as folhas desidratadas. Evitem sempre as cápsulas. As cápsulas, busquem um médico para poder fazer o consumo com toda certeza, por conta da alta concentração dessas substâncias, dessas cápsulas. Eu acho que vocês, a partir deste momento, parem de se observar na TV, parem de se observar através das redes sociais, principalmente Instagram, que tem várias blogueirinhas massa, lindas, maravilhosas, mas a gente não sabe a realidade dela, o tipo de estado físico dela, para que ela chegue àquele ponto. E vamos considerar, muita gente usa Photoshop, tá? O natural não é feio, o natural é bonito. Então cuide da sua saúde e a gente se vê no próximo vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam aqui no canal, compartilhem o vídeo se acharam interessante, comentem aqui se vocês também já fizeram uso tanto de medicações produzidas por grandes laboratórios, como uso de substâncias naturais, como folhas, para emagrecer. Cuidado com aquele chazinho, viu, gente? Esqueci! Cuidado com aqueles pacotes de chá de 30 ervas. De 30, de 60, não façam uso desses chás dessa forma. Procurem um profissional de saúde. Um beijo, fica com Deus e assistam o próximo vídeo. Tchau!